entrevista com a doutora Daniela sobre o feminicídio, que é um trabalho que a gente está realizando na escola Austro Capilé. Eu e Letícia, alunas do Austro Capilé, alunas do Augusto, estamos realizando um trabalho sobre o feminicídio, conscientizar as pessoas sobre o feminicídio. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com a delegada, que autorizou a gente filmar, gravar a entrevista. A minha pergunta é: o que é feito para a proteção da mulher a partir da denúncia? Bom, a denúncia a gente pode receber diretamente da mulher quando ela nos procura. Nós podemos receber essa denúncia DISC 180, que é uma denúncia anônima, pode tanto ser feita por ela ou por qualquer outra pessoa que tenha visto uma violência contra a mulher. E aí, quando chega essa denúncia DISC 180, nós vamos até essa mulher, fazemos essa busca ativa para verificar a realidade dessa denúncia ou não, e a partir de então, se for de interesse dela, nós registramos ocorrência, perguntando se ela tem interesse em medida protetiva, trazemos ela toda a assistência que é oferecida pela rede de atendimento à mulher. Essas denúncias elas podem chegar por outros órgãos também. Por exemplo, nós temos o CRAM, que é um centro de referência à mulher. São mulheres que passam por atendimento ali e às vezes elas noticiam algo criminoso, então aquelas meninas que trabalham naquele local, as encaminham também para nós. Às vezes tem mulheres que procuram um hospital machucado e o hospital também entra em contato conosco. Então a denúncia ela pode chegar de diversas formas. A depender do crime noticiado, toma-se um determinado procedimento. Mas via de regra a gente registra a ocorrência, solicita a medida protetiva à mulher, questiona se ela tem interesse de repente em voltar para a cidade dela com outros familiares, porque às vezes as mulheres não são daqui. Tem mulheres que não têm condições de retornar aos seus lares em outros estados, a gente providencia esse retorno. Também perguntando se ela tem onde ficar, às vezes ela pode estar correndo um risco naquele primeiro momento, aí ela é abrigada. Então, a depender da situação apresentada para a gente naquela denúncia, a gente pode fazer diversas coisas. A terceira pergunta é: qual o procedimento feito quando a mulher possui medida protetiva e se reconcilia com seu agressor? O ideal é quando a mulher se reconcilia com o agressor, que ela dê baixa nessa medida protetiva. Porque se ela não fizer isso, aquele homem ele está em flagrante delito, digamos assim. O crime de descumprimento de medida é apenas descumprir aquela ordem judicial. Ele não precisa estar praticando qualquer outro crime junto. Às vezes o casal até está vivendo bem, mas, por exemplo, pode ser que ocorra uma fiscalização de medida protetiva. E aí, ao chegar lá, os policiais encontram aquele homem lá e aquela medida está válida. Independente dele ter feito qualquer outra coisa contra a mulher, o fato dele estar descumprindo aquela ordem, ele vai ser preso. Então, reatou o relacionamento. Aqui em Nova Andradina, o procedimento é que ela procure o centro de referência à mulher, passe por um atendimento psicológico também, psicossocial, para ver se ela não está, de repente, sofrendo algum constrangimento. Ela vem até a delegacia, que são passadas algumas orientações para ela, e se ela realmente quiser revogar essa medida, ela vai ao fórum e dá baixa nessa medida. A quarta pergunta é: a partir do momento da denúncia, o agressor já fica detido? Não fica. O homem ele pode ficar preso em algumas situações. Por exemplo, se ele for flagrado praticando aquele crime ou logo após de praticar aquele crime, ou em alguma outra situação que considere ele em flagrante delito. O que significa? Que a nossa lei brasileira considera que ele está praticando aquele crime ou acabou de praticar, ou foi encontrado em alguma situação que fizesse presumir ser ele ali o autor daquele fato criminoso, ou logo após praticar aquele crime, ele foi perseguido, seja por alguém da população, seja pelo policial, e foi encontrado ali em seguida. Aí, se ele se enquadrar ali em algumas hipóteses em que a nossa lei considera flagrante, ele fica imediatamente preso. Porém, se a mulher denuncia uma situação criminosa, nós vamos analisar a circunstância em que aquilo aconteceu e analisar se é possível e se é caso de pedir uma prisão, seja uma prisão preventiva ou às vezes uma prisão temporária. Qual que é a diferença mínima entre uma e outra? A temporária ela vai ter um prazozinho estabelecido ali pelo juiz, e a preventiva ela não tem prazo, ela existe enquanto preencher aqueles requisitos ali por ela exigido. Tá? Caso contrário, é realizada a denúncia, é instaurado um procedimento, que é esse aqui azulzinho, que a gente chama que é um inquérito policial, e vai ocorrer toda uma investigação, mas não necessariamente aquele homem vai ficar preso.
A quinta pergunta: quando a mulher agredida oferece denúncia, ela possui alguma casa para apoio? Existe, tipo assim, igual existe a casa do imigrante, existe alguma coisa do tipo? No estado do Mato Grosso do Sul, existe a Casa da Mulher, que foi ali a primeira casa, digamos assim, do Brasil. Ela tem toda uma rede de apoio. Aqui em Nova Andradina, nós não temos uma casa específica, porém nós temos um lugar que é sigiloso, em que se a mulher precisar ser abrigada imediatamente, é feito esse abrigamento sem qualquer dificuldade. Ela é retirada daquele ambiente violento. E aí depois a gente analisa, como eu disse para você anteriormente, se encaminha de repente para algum outro familiar, ou realoca ela aqui na cidade num lugar que ela queira, ou às vezes se for caso de encaminhar ela para a casa da mulher, como a gente também faz esse trabalho, ela pode ir, então depende muito das circunstâncias. Mas se for necessário o abrigamento imediato, ela tem para onde ir. Não existe a casa abrigo, mas existe um lugar específico onde ela é abrigada imediatamente. Há um espaço separado para atendimento às mulheres vítimas? Sim. Há aqui a Delegacia da Mulher, e dentro da própria Delegacia da Mulher nós temos uma sala que é chamada Sala Lilás. Geralmente essa Sala Lilás, ela existe em delegacias ou em cidades, na verdade, onde não existe a Delegacia da Mulher. Então vamos supor que aqui não existisse essa delegacia, existisse só a primeira Delegacia de Polícia. Aí naquela delegacia teria uma sala de lilás para poder acolher essa mulher vítima de violência. Como aqui existe, ela já tem um ambiente de atendimento acolhedor especializado para ela, mas dentro da nossa própria delegacia também tem essa sala lilás, que geralmente a gente encaminha essas mulheres quando elas estão mais machucadas, elas não querem ficar ali naquele ambiente, às vezes mesmo sendo um ambiente acolhedor, tem mais gente na entrada da delegacia, então ela não quer ficar ali. Então tem uma salinha além da delegacia especializada para ela ficar. A sétima pergunta: o acompanhamento das crianças, filhos das vítimas, como é feito? Não necessariamente toda criança ou familiar que vive com aquela mulher sofreu, digamos assim, trauma. Claro que é muito difícil não estar andando junto essa situação, né? A grande maioria das mulheres tem filhos menores. Então, como que a gente procura trabalhar? Quando essa mulher é encaminhada para um atendimento, geralmente esse atendimento ocorre no CRAM, que é um centro especializado para ela, ali vai se fazer todo um levantamento psicossocial. O que significa isso? Não só a parte psicológica da vítima, mas também como ela vive em família, como que é a questão social dela, se ela precisa de uma assistência social, se os filhos estão bem, se os filhos estão precisando de alguma coisa. E sendo perceptível ali que aquelas crianças precisam também de encaminhamento para atendimentos psicológicos, ou inclusões, ou fortalecimentos de vínculo, qualquer que seja esse tipo de necessidade, essas crianças então são encaminhadas às outras redes de atendimento às crianças e adolescentes, que geralmente é feito via conselho tutelar. Eu tenho uma pergunta em particular. Você não sabe o índice do INSS, Investigação de Feminicídio e Violência Doméstica, mas pelo que a gente fez pesquisas na escola e também a gente vê na internet toda hora, o MS é o que tem o maior índice de feminicídio no Brasil. Como que, eu acho que uma opinião particular sua, você acha que isso aí vem por causa da cultura, de algo do tipo, porque o MS não é tão grande igual São Paulo, Rio de Janeiro, que tem uma população maior, né? Mas é o que tem maior índice de feminicídio. Essa é uma pergunta muito complexa para se responder. Claro que a cultura do Mato Grosso do Sul, eu acredito que ajuda um pouco, porque a gente vem de um estado latifundiário, um estado que traz toda essa cultura agrícola, de fazenda, onde muito antigamente tinha-se muita submissão da mulher para com o homem. A gente tem acompanhado uma evolução nesse sentido. Eu acho que o ideal é sempre trabalhar no preventivo, né? Infelizmente, a polícia ela acaba trabalhando quando já aconteceu alguma coisa. Mas a educação, a questão de assistência social, a questão de assistência à saúde, tudo isso, a gente percebe que a violência contra a mulher está vinculada de alguma forma nisso. Assistência até para o homem, que é um programa recente, que eu não sei se vocês têm conhecimento. O homem agora agressor, ele também percebesse o quê? Que não adiantava só se tratar aquela mulher. Porque muitas vezes aquela mulher ela quer manter aquele casamento.
ela ainda não está pronta para ela sair daquele ciclo de violência que é muito grave. Então começou também a tentar se tratar aquele homem, para que aquele homem entenda que aquilo que ele está praticando é crime, porque muitos deles não têm essa visão, muitos deles foram educados daquela forma. Então às vezes para ele o xingar, ou gritar, ou ameaçar, ele não entende como sendo crime. Então muitos deles... Porque muita gente é criada dessa forma, né? Criada, e muitas vezes ele recebe isso dentro de casa quando é criança. Então, lógico que ele é adulto, ele entende isso, ele tem esse conhecimento. Hoje já se tem muito mais palestras sobre o assunto, mas também tratar esse homem é um meio preventivo também de garantir uma melhora nesses índices de violência. Os índices, eles são realmente alarmantes, mas a gente percebe que, em contrapartida, é uma notícia boa em que sentido? Não na questão de feminicídio, mas na questão de que as mulheres cada vez mais têm procurado ajuda, têm procurado denunciar, têm procurado não ficar calado quando sofrem uma violência como era antigamente. Então, antigamente, os nossos índices eram menores, porém não era noticiado, não era um índice verdadeiro. Esse preventivo, esse trazer, igual quando a gente vai nas escolas, os filhos dessas mulheres nos relatam, minha mãe passa por isso e não percebe. Então eles mesmos vão percebendo e vão trazendo para dentro de casa que aquilo é errado. E às vezes é onde a mãe começa a perceber que ela está sofrendo uma violência. Porque na cabeça de muitas delas, a violência é como se fosse só a física. Sendo que nós temos aí a violência psicológica, que é uma das mais graves, digamos assim, praticada contra a mulher. A gente também queria saber se naquele caso que teve aqui na Nova, teve 2 casos que a gente tem curiosidade de saber. Que é o do filho que matou a mãe. Acho que foi a família lá. Não sei ao certo o que foi, mas o filho matou a mãe. Se encaixa no crime de feminicídio por ser um homem matando uma mulher? Existe uma diferença, assim, infelizmente sobre os casos, eu não posso falar muito por causa da questão sigilosa, certo? Mas assim, é claro que nem todo crime praticado por um homem contra uma mulher, no caso de matá-la, será considerado um feminicídio. Muitas das vezes não, e muitas das vezes sim. O que vai configurar ali é se ela foi morta em razão da mulher, se era uma situação de violência doméstica familiar contra a mulher. Então, a depender das circunstâncias em que o crime foi praticado, é que vai configurar um feminicídio ou um homicídio. Tá? Então, não necessariamente toda prática de um homem matar uma mulher é um feminicídio. Mas, infelizmente, muitas dessas práticas a gente tem acompanhado que acontece sim, né, nessa questão familiar, no âmbito da violência contra a mulher, pelo fato dela ser mulher. Aí configura sim um feminicídio. Acho que é isso as nossas dúvidas. Eu quero agradecer você por ter disponibilizado um horário pra gente e por ter respondido algumas perguntas. Acho que vai ajudar muita gente no nosso trabalho. Quero parabenizá-las pelo trabalho, é um trabalho muito importante. Acho que surgindo dúvidas aí, no que precisarem, pode entrar em contato, a gente vai estar sempre procurando ajudar. A questão do índice eu vou estar providenciando para não passar um dado, de certa forma, equivocado, porque a gente tem procurado manter bem atualizado esses índices. Então, cada mês tem modificado o índice. Então, geralmente a gente pede lá para o pessoal que trabalha com isso, eles nos mandam o dado corretamente.